Da noite para o dia, foi como se o mundo inteiro tivesse enlouquecido. De repente, todos perderam a razão. Primeiro, a filha do senhorio correu nua pelo quintal, alegando estar praticando invisibilidade. Então, o noticiário noticiou um surto global de algo chamado despertar da energia espiritual. De repente, todos estavam despertando superpoderes como se fosse o novo normal. Alguns conseguiam transformar pedras em ouro, outros conseguiam controlar o fogo. E os mais loucos, eles estavam dobrando o tempo e invocando monstros. Mas, aos olhos de Yilin, todos pareciam lunáticos praticando boxe de sombra com o ar rarefeito. Como não conseguia ver nenhum desses poderes, Yilin, pensando que talvez fosse ele o louco, foi consultar um psiquiatra. O médico ouviu e disse seriamente que Yilin poderia estar sofrendo de síndrome geriátrica, incapaz de se adaptar a coisas novas. Após algumas perguntas rápidas, o médico simplesmente o dispensou e o mandou embora. Mas assim que Yilin chegou à porta, um som estranho veio de trás, que o fez congelar. Ao se virar, viu o médico usando o Photoshop para editar imagens cerebrais. Naquele momento, Yilin começou a questionar seriamente sua própria sanidade. Será que não é o mundo que está louco, mas eu que sou o verdadeiro psicopata? Ao retornar ao seu condomínio, o estalar repentino de fogos de artifício o despertou de seus pensamentos. Uma faixa dizia: comemore o grande despertar da energia espiritual. E Yilin não se sentia nem um pouco festivo, manteve a cabeça baixa e foi direto para o quarto alugado. Sua mente estava uma bagunça enquanto subia as escadas, exausto e distraído. Mas no momento em que ele entrou no corredor, seu coração disparou. Puta merda, ele gritou por dentro. A filha do senhorio, Zhao Xia, estava ali, completamente nua. Yilin congelou em choque. Zhao Xia sentiu o coração disparar também. Espera aí, porque ele está só olhando? Ele consegue me ver? Eu definitivamente ativei minha invisibilidade. Já passou? O pânico atingiu Yilin como um caminhão. Se o senhorio descobrir que vi a filha dele assim, estou morta. Ao se aproximar, Yilin rapidamente fingiu não vê-la. Em vez disso, ele apontou para trás dela e gritou: Ei, garotinha, como você veio parar aqui? Antes que Zhao Xia pudesse reagir, agarrou a lagartixa e correu direto para o quarto. Assim que a porta se fechou, o suor escorria pela testa de Yilin como gotas de chuva. Mas antes que ele pudesse recuperar o fôlego, Zhao Xia entrou sorrateiramente no quarto. Ela começou a bisbilhotar casualmente como se fosse dona do lugar. O coração de Yilin quase explodiu. Sério? Ela é tão cautelosa assim? Ainda verifica 2 vezes, mesmo depois de tudo isso. Ele se forçou a manter a calma e silenciosamente enfiou a lagartixa em uma garrafa de vinho vazia. Depois murmurou para si mesmo: não posso desperdiçar essa briga de Loft Vintage de 82. Ela ainda é uma garotinha, provavelmente não sabe se é água ou vinho. Com isso, ele se virou, se jogou no sofá e ligou um jogo de futebol para acalmar os nervos. Mas Zhao Xia não tinha terminado. Ela se virou e começou a observá-lo por trás. Ouvindo um farfalhar atrás dele, Yilin ficou completamente tensa. Por que ela ainda está aqui? Isso não é mais pressão mental, é tortura psicológica e física. Ele fixou os olhos na tela, tentando parecer calmo e concentrado. Foi então que Zhao Xia agiu. Ela caminhou até ele, ajoelhou-se diante dele e, de repente, abriu os braços, nua e linda, ficando bem na sua frente. E Yilin teve que reunir todo o seu autocontrole e manter a linha. De repente, ele se levantou e gritou: sim, gol, belo chute. Zhao Xia rapidamente se virou para a TV e viu que o gol realmente havia acontecido. Ela finalmente soltou um suspiro de alívio. Ela sorriu de alegria. Nem um segundo depois, ele realmente viu a TV através de mim. Isso significa que estou realmente invisível. Completamente satisfeita, ela saiu do quarto, ainda completamente nua. Assim que a porta se fechou atrás dela, Yilin desabou no sofá, exausta. Meu Deus, graças a Deus que foi só uma reprise. Pouco tempo depois, uma grande comoção começou a ecoar na rua. Espiando pela janela, Yilin viu um bando de usuários de habilidades se exibindo como se fosse algum tipo de show de talentos de circo. Ele não pôde deixar de murmurar: cara, trabalhar em um hospital psiquiátrico deve ser o emprego mais seguro do mundo agora. Nesse momento, Zhao Xia se virou de repente e olhou diretamente para a janela. E Yilin entrou em pânico e se escondeu atrás da parede. Mas antes que pudesse se acalmar, alguém começou a bater na porta, como se quisesse arrombá-la. Ele abriu a porta e, bum, seu senhorio furioso estava ali, sem dizer uma palavra. O senhorio jogou Yilin e sua bagagem fora como lixo. Ei, o que você está fazendo? Paguei o aluguel em dia. Não importa. Minha filha disse que você passa umas vibrações estranhas para ela. Então, adivinha? Você está fora. Sai fora. E Yilin se sentiu completamente injustiçada. Foi ela quem apareceu nua e eu quem está pagando o preço. Malditos 6 centavos dela. Sem outra escolha, ele pegou o celular e começou a procurar uma casa. Foi quando um anúncio maluco apareceu. Apartamento de luxo no centro da cidade. Apenas $500 por mês. Ele olhou para o anúncio, semicerrando os olhos, desconfiado. Centro da cidade, luxo, $500. É, claro, provavelmente mal assombrado, mas tempos desesperados exigem decisões desesperadas. Já perdi tudo. O que há para temer? Vamos ver que tipo de pesadelo é esse. E Lin mal sabia que este apartamento já havia
havia sido tomado por um poderoso demônio felino. Na verdade, antes mesmo de ele chegar, 3 agentes especiais já haviam sido enviados para investigar. Assim que entraram, foram devorados por inteiro. Agora parado na entrada, Yilin olhou para a decoração suntuosa. Este lugar parece um hotel 5 estrelas. Não tem como isso custar só $500 por mês. Mesmo assim, seguindo a lógica universal de já que estou aqui, ele bateu na porta. Para sua surpresa, a porta se abriu sozinha com um rangido. Lá dentro, estava escuro como breu, nenhuma luz à vista. Um arrepio percorreu sua espinha, nem mesmo uma luz no corredor. Isso é coisa de filme de terror. De repente, uma silhueta emergiu das sombras, falando em um tom suave e sinistro. Olá, você veio se mudar? O coração de Yilin disparou. Ok, isso é realmente assustador. Mas então a garota calmamente levantou a mão e disse: o aluguel é 500 e você pode até pagar depois. Naquele momento, todo o seu medo desapareceu. Seus olhos brilharam como estrelas. Uma santa viva, uma verdadeira deusa da misericórdia. A garota apenas sorriu levemente e gesticulou para que ele a seguisse. Enquanto caminhavam pelo corredor escuro como breu, Yilin não pôde deixar de perguntar: vocês têm quedas de energia com frequência? Por que as luzes não estão acesas? Ao ouvir isso, seus passos vacilaram um pouco. Após uma breve pausa, ela finalmente apertou o interruptor. Quando as luzes se acenderam, um gato preto saltou das sombras, pousou em seu ombro e sibilou para Yilin sem parar. Acontece que o gato simplesmente odeia a luz. Yilin assentiu para si mesmo. Então é um problema de gato, não de casa mal assombrada. Foi bom saber que ele não se deteve no assunto e continuou seguindo o senhorio para dentro do apartamento. Mas, no momento em que entraram no quarto, uma leve névoa negra começou a se infiltrar por baixo da porta atrás deles. Olhando ao redor para a decoração luxuosa, Yilin não pôde deixar de se maravilhar. Comparado ao meu último apartamento, este é basicamente um palácio. Enquanto admirava o sofá de couro macio, ele perguntou casualmente: então o aluguel é mesmo 500 e eu posso pagar com atraso? Sem que ele percebesse, a garota atrás dele já havia se transformado, seus dedos se transformando em garras, pronta para atacar. Mas, naquele momento crítico, todo o seu corpo congelou e ela não se moveu mais um centímetro. O coração da garota disparou ao vê-lo. Ele neutralizou minha aura demoníaca, sem mais nem menos, e estabilizou o ambiente também. Em algum momento, Yilin já havia pegado o gato preto e o examinava cuidadosamente. Não é de se espantar que a eletricidade esteja falhando. Seu gato roeu a fiação, não é? Mas, ao examiná-lo mais de perto, ela percebeu que Yilin não tinha nenhuma energia espiritual. Além disso, ele nem parecia perceber que havia algo errado. Ela rapidamente chegou a uma nova conclusão. Ele devia estar carregando um artefato espiritual sem nem saber. Desde que a energia espiritual retornou ao mundo, alguns itens comuns despertaram poderes especiais e passaram a ser conhecidos como artefatos. A maioria das pessoas não tem ideia da existência desses itens, mas quando o perigo surge, esses artefatos se ativam sozinhos para proteger o hospedeiro. Se eu conseguir convencê-lo a removê-los, ele será meu. Enquanto isso, Yilin não tinha a mínima ideia do que se passava na cabeça da garota. Após um rápido passeio, ele casualmente decidiu alugar o lugar, mas assim que se aproximou para confirmar, o detector de fumaça no teto de repente começou a espirrar água. A garota correu e acenou com as mãos, pedindo desculpas profusamente. Sinto muito, o sensor de fumaça às vezes falha, porque você não vai se refrescar primeiro. Um banho rápido pode ajudar? Yilin assentiu e foi para o banheiro sem suspeitar, fechou a porta atrás de si. Lá fora, a expressão da garota tornou-se sinistra enquanto ela murmurava: quando você estiver nua e relaxada, não terá mais como resistir. Enquanto isso, Yilin admirava a luxuosa configuração do banheiro. Nossa, a água tem um sistema de controle de temperatura perfeito. Que elegância. A porta do banheiro se abriu de repente com um rangido e Yilin pulou como um cervo assustado, agarrando a toalha com força. Vimos o que estava acontecendo. O nariz dele quase estourou de tanto sangue. Acabei de escapar do ataque furtivo da filha do senhorio. E agora a senhoria quer oferecer um serviço premium, mas ele rapidamente se recuperou. Vamos lá, não tem como minha aparência deslumbrante ser tão irresistível. Ele cobriu o peito apressadamente, recuando. Podemos... talvez conversar depois que eu me vestir? A senhoria gritou de repente. Você tem um artefato que me prende. Sua mão direita se transformou em garras afiadas, enquanto ela empurrava as roupas dele para o canto. O gato preto não hesitou. Ele agarrou suas roupas e saiu correndo do banheiro. Yilin correu atrás dele, mas a dona da casa bloqueou seu caminho, rosnando. Você não vai a lugar nenhum. Então, sem aviso, ela investiu contra ele. Estranhamente, porém, quando estava prestes a atacar, algo a fez recuar instintivamente, errando completamente o alvo. Yilin levantou as mãos rapidamente. Calma aí, garota. Sou totalmente a favor do respeito às mulheres. E isso só deixou o demônio gato ainda mais furioso. O desejo dela de consumir a alma dele aumentou ainda mais. Quando a senhoria investiu contra Yilin novamente, ele jogou a cautela ao vento, abriu os braços e gritou: doce paraíso, aqui vou eu. Mas, naquela fração de segundo,
segundo, avistou o gato preto irritante em seu ombro. Sem hesitar, agarrou-o e jogou-o para fora do banheiro. Instantaneamente, os olhos da senhoria ficaram vazios. Seu corpo desabou como gelatina nos braços de Yilin. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein? Hein? Ele ignorou o gato em fuga por enquanto e gentilmente deitou a senhoria inconsciente na cama. Assim que pegou o celular para chamar uma ambulância, percebeu que ele havia sumido. Sério, aquele gato maldito deve ter pegado. Sem outra escolha, ele saiu para buscar ajuda. Enquanto isso, um homem musculoso se aproximava do apartamento vindo da rua. Sentindo a aura escura e persistente, ele franziu a testa. Como esperado, uma energia demoníaca sacudiu o telhado. Desta vez, o FBI realmente errou. Se eu tivesse sido enviado antes, poderia ter salvado mais vidas. Nesse momento, ele avistou Yilin e gritou: "Olá, você pode me emprestar seu celular por um segundo?" O homem corpulento imediatamente presumiu que Yilin era o monstro que assombrava o apartamento. Yilin sorriu educadamente. "Ei, você se importa se eu pegar seu celular emprestado rapidinho? Alguém lá dentro está com uma emergência médica. Preciso pedir ajuda." Mas, na mente do homem, as engrenagens estavam girando. Ele estava tentando me atrair para dentro. Deve estar planejando aumentar seu poder me emboscando. Calmamente, ele entregou o telefone e, de repente, agarrou o pulso de Yilin com força. "Meu nome é Lei Ting, Esper Classe GS do Departamento de Poder Anormal." Com isso, ele liberou uma onda de eletricidade da mão. Mas, para seu choque, o corpo de Yilin não apresentava nenhum sinal de energia demoníaca. Ele soltou a mão, perplexo, enquanto Yilin apenas massageava o braço dolorido. "Sinceramente, eu realmente não quero me meter com vocês, seus lunáticos." Lei Ting se virou para entrar no prédio, mas Yilin se lembrou de que a senhoria ainda estava desmaiada e nua lá dentro, então correu para bloqueá-lo. Lei Ting engasgou: "Você levou um golpe do meu raio e ainda está de pé?" Sem hesitar, ele assumiu uma postura de combate. "Eu fui descuidado antes. Agora você verá meu verdadeiro poder." E Yilin apenas o encarou completamente sem palavras. "Mano, você está em curto-circuito ou é tão louco assim?" Os espectadores ficaram paralisados de medo diante da cena bizarra que se desenrolava diante deles. E Yilin rapidamente levantou as mãos e tentou acalmá-los. "Relaxem, pessoal. Não há com o que se preocupar. Foi só um mal-entendido entre amigos." Mas antes que ele pudesse terminar, a multidão fugiu como coelhos assustados. Enquanto isso, o homem corpulento sorriu confiante. "Então você finalmente revelou sua verdadeira forma, hein?" E Yilin olhou para trás. O gato preto reapareceu silenciosamente às suas costas. Aos olhos de Lei Ting, um confronto lendário entre humanos e monstros havia começado, mas aos olhos de Yilin, era apenas um homem e um gato se debatendo como loucos. Ele tentou intervir para mediar, mas ambos o ignoraram completamente. "Olá, pessoal? Ainda tem uma pessoa inconsciente lá dentro que precisa de um médico." Com um suspiro, Yilin chutou o irritante gato preto a 2 metros de distância. "Vá brincar em outro lugar, não atrapalhe." O gato sibilou e aproveitou a oportunidade para fugir. Lei Ting gritou: "Você não vai escapar, demônio!" E saiu em perseguição a toda velocidade. Em segundos, tanto o homem quanto o gato desapareceram de vista. E Yilin ficou parado ali, balançando a cabeça. Terceirizar nunca dá certo. Ele se virou e voltou para o apartamento, pensando: seria melhor levar a senhoria para o hospital eu mesmo. E Yilin empurrou a porta, apenas para encontrar a garota já acordada, deitada na cama, com uma expressão atordoada. Ele correu até ela, preocupado. "Ei, você está bem? Como está se sentindo?" A senhoria piscou para ele. "Quem é você?" Ao vê-la completamente confusa, o coração de Yilin disparou. Droga, ela perdeu a memória. Aquele acordo de 500 de aluguel provavelmente está fora de cogitação. Lá se vai a cobertura dos meus sonhos. Ele estava prestes a entrar em desespero quando a garota de repente agarrou a cabeça e soltou um gemido de dor. Acontece que suas memórias, antes de serem possuídas, estavam lentamente retornando, observando-a murmurar bobagens para si mesma, e Yilin suspirou. "Nossa, talvez você devesse confiar um pouco na ciência moderna." "Ah!" ela gritou, percebendo de repente que não estava usando nada. Ela apertou o peito e gritou: "Seu pervertido, o que você fez comigo?" E Yilin se virou em pânico, com as orelhas queimando. Ei, eu sou uma virgem de coração puro. Juro que não toquei em nada. Talvez não antes de eu desmaiar, mas e depois? Pelo amor de Deus, eu te salvei. E agora sou eu quem está sendo interrogada. Se você é inocente, por que não olha para mim? Porque você está nua, ok? Como eu deveria ficar." A senhoria cutucou a bochecha de Yilin implacavelmente. "O quê? Vocês, humanos, não podem olhar para alguém só porque está nua? Vamos lá, desembucha." Yilin se virou à beira das lágrimas. "Ei, todos testemunham.
ruim. Foi ela quem me fez olhar. Com o canto do olho, ele acidentalmente olhou para ela novamente, e seu rosto ficou instantaneamente vermelho como uma beterraba. Quer dizer, roupas servem só para aquecer e, atrair, certo? A senhoria inclinou a cabeça e traçou círculos no peito dele com o dedo. Que triste. Vocês, humanos, não têm pelos naturais como nós, gatos. Tudo o que tem são roupas. Espera, o quê? O cérebro de Yilin deu um erro. Você acabou de dizer nós, gatos. A garota congelou e rapidamente cobriu a boca. Ops, saiu de fininho, com medo de pegar um resfriado. Yilin virou-se rapidamente para pegar algumas roupas, mas assim que abriu a porta, congelou de terror. A sala inteira estava cheia de pessoas inconscientes caídas no chão. Parecia o resultado de um filme de terror. Na manhã seguinte, sirenes de ambulância ecoaram do lado de fora, enquanto curiosos lotavam o prédio. A senhoria batia os pés ansiosamente. Ninguém morreu, ok? O departamento de habilidades disse que eles estavam apenas temporariamente inconscientes. As senhoras idosas na multidão sussurraram. Quem sabe se elas realmente acordarão? No momento em que Yilin tentava escapar sem ser notado, uma figura familiar bloqueou seu caminho. Era Thunder, o cara musculoso da briga de gatos de ontem, agora fazendo uma reverência de 90 graus para Yilin. Se não fosse por você, senhor, estaríamos limpando um desastre nacional agora mesmo. Thunder estendeu a mão, tentando arrastar Yilin junto. Entre para o departamento de habilidades. Você é exatamente quem precisamos. Yilin se livrou dele imediatamente. Você pegou o cara errado. Sem dizer mais nada, ele saiu correndo, de jeito nenhum. Ele estava se juntando a um hospício cheio de lunáticos poderosos. Não tinha ido muito longe quando esbarrou na senhoria, que parecia bastante abatida. No momento em que viu Yilin, seus olhos brilharam como faróis. Ela pegou uma calculadora e começou a digitar números freneticamente. Só um aviso, seu aluguel vai aumentar. Novo preço, 35 mil por mês. E Yilin ficou boquiaberta. Espera aí, o quê? Não combinamos 500? Você está quebrando sua promessa mais rápido que o Wi-Fi em um elevador? A senhoria deu de ombros impotente. Bem, você é o único inquilino que resta em todo o prédio. De quem mais eu vou cobrar? E Yilin quase desmaiou. Porque sou sempre eu. Você não pode ordenhar uma ovelha até a morte. Ela piscou inocentemente. Claro que posso. O nome daquela ovelha é Yilin. Você é oficialmente minha madrinha agora. O rosto de Yilin ficou vermelho. O cérebro desta mulher ainda está embaralhado pela possessão do gato. Que lógica é essa? Vendo-o paralisado, ela acrescentou com um sorriso irônico. Mas já que você me salvou, eu pago seu aluguel deste mês. O preço real começa no mês que vem. E Yilin assentiu com indiferença. Claro, ótimo negócio. Ele olhou para o celular e já abriu o aplicativo de aluguel novamente. É melhor encontrar um novo lugar rápido antes que eu me torne cuidadora de gatos em tempo integral. Assim que Yilin estava curvado sobre o celular, procurando desesperadamente por um novo lugar para morar, Thunderbolt apareceu silenciosamente atrás dele. Vendo o estresse da moradia estampado em seu rosto, Thunderbolt soltou uma bomba. O salário inicial do Bureau era de 1 milhão por ano, e isso era apenas a garantia mínima. E Yilin se animou instantaneamente e se lançou para a frente como um falcão mergulhando em busca de uma presa. Onde eu assino? Thunderbolt riu consigo mesmo. Mas é claro que para alguém como o Sr. Yi, 1 mero milhão é troco. Afinal, seu poder vai muito além do Rank S. Ao ouvir isso, Yilin apoiou o queixo na mão, fingindo refletir profundamente. No sistema de classificação do departamento, os usuários de habilidades de nível C, na parte inferior, ainda ganhavam 100 mil por mês. É claro que nada disso se aplicava a Yilin, mas a essa altura, seus olhos estavam praticamente brilhando com sinais dourados. Thunderbolt acrescentou rapidamente. Rank C não tem poderes realmente úteis. Nós não os treinamos nem os observamos de perto. Basta dar-lhes dinheiro para que não causem problemas. E Yilin, no entanto, achou a ideia perfeita. Pouca atenção, alta renda. Mesmo que descubram que sou uma fraude total, ninguém vai se importar. Ele não conseguiu conter o sorriso. 10 mil por mês sem fazer absolutamente nada. Isso sim é que é um sonho. Depois de 2 segundos inteiros de reflexão, Yilin concordou na hora e pediu para ser registrado como Rank C. Thunderbolt ficou confuso, mas sorriu mesmo assim. Tanto faz, contanto que eu o traga. Ele levou Yilin até um canto do prédio, e quando uma Ferrari vermelha brilhante apareceu diante deles, os olhos de Yilin brilharam como fogos de artifício. Ainda do lado de fora, ele tentou manter a calma, e brinquedos como este não me impressionam muito. Ao ver Yilin agir com total indiferença em relação à Ferrari, Thunderbolt ficou boquiaberto, um verdadeiro mestre, indiferente à fama ou à fortuna. Mal sabia ele que Yilin lamentava silenciosamente por dentro. Pobre carro, você merece algo melhor do que ficar preso com esses lunáticos. Assim que Thunderbolt abriu respeitosamente a porta do carro para ele, uma voz familiar chamou atrás. Era a dona da casa. E Yilin colocou as mãos na cintura e declarou corajosamente. Já decidi, vou alugar seu apartamento de 35 mil. Ela levantou a mão casualmente. Ah, são 50 mil agora. Antes que ele pudesse protestar, ela deu um sorriso irônico. Ei, 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 agora você está no FBI. É hora de viver como um verdadeiro
funcionário público. E se estiver com pouco dinheiro, aceito pagamentos em espécie. Só me ajuda a cuidar do meu pelo. E Lin ficou boquiaberta. Espera aí, não é um pouco demais? A gente mal se conhece. Mas depois de ouvir a explicação dela, ele congelou. A dona da casa escovou o cabelo casualmente e explicou seriamente: nós, felinos, precisamos de cuidados regulares, senão todo o nosso corpo fica desconfortável. Se você me ajudar, posso pular minhas contas mensais de massagem. Os olhos de Yilin brilharam. Ele levantou a mão sem hesitar. Pronto. Combinado. Só um carinho no gato. Fácil, fácil. Mas então a dona da casa se aproximou e sussurrou: acariciar não significa apenas a cabeça. Você precisará massagear o pescoço, os membros dianteiros, a coluna e as patas traseiras. E cada sessão deve durar pelo menos 1 hora. Enquanto a senhoria descrevia sua rotina de massagem para gatos, Yilin não conseguiu conter a saliva. Ele se inclinou, parecendo um pouco esperançoso demais. Então posso escovar a frente também? Ela revirou os olhos. De jeito nenhum. Nós, da raça felina, somos extremamente cautelosos. Você terá que conquistar a confiança total primeiro. E Yilin recuou sem jeito. Os sonhos foram frustrados por enquanto, mas então ela cutucou o peito dele e o alertou. Isso não é brincadeira. Se você descumprir o nosso acordo, vou dobrar o seu aluguel. E Yilin deu um tapinha no peito. Orgulhoso. O dobro, hein? Não vou desistir mesmo que você faça 10 vezes mais. Enquanto isso na cabeça dele, isso é basicamente ser pago para massagear uma garota bonita. 1 hora? Por favor, eu ficaria o dia todo. E a senhoria estava pensando a mesma coisa, só que ao contrário. Perfeito. Mão de obra gratuita adquirida. Hora de espremer cada gota dele. Uma vez no veículo de transporte do Bureau, Thunderbolt continuou falando sobre localizações de bases e opções de instalações personalizadas. E Link, no entanto, não demonstrou nenhum interesse. Thunderbolt percebeu e assentiu solenemente. Mestre Yi realmente não se importa com materialismo. Claramente, o que ele precisa é de recursos de elite para se fortalecer ainda mais. Ele imediatamente começou uma apresentação sobre artefatos poderosos, campos de treinamento e protocolos de aprimoramento. E Lin apenas suspirou internamente. Essas pessoas são delirantes. Todo esse lixo chamativo é basicamente decorativo, completamente inútil para mim. Ele permaneceu em silêncio, nem piscou. Thunderbolt, é claro, entendeu errado novamente. Ele deve achar que o departamento não pode lhe oferecer nada que valha a pena. É por isso que está tão reservado. Thunderbolt cerrou o punho e fez um voto silencioso. Vou conquistar a aprovação do mestre Yi. Não vou deixar que o departamento seja menosprezado. Enquanto isso, Yilin apenas o encarava como se estivesse assistindo a um personagem cômico de segunda categoria. Seu cérebro estava começando a doer. Quando chegaram à sede do Bureau, Thunderbolt o conduziu orgulhosamente em um amplo passeio pela base. Mas aos olhos de Yilin, aquele lugar parecia mais um complexo de escritório suburbano do que uma superagência de alta tecnologia. O sistema de segurança, risivelmente fraco. No entanto, Thunderbolt se gabava. Nosso sistema de barreira combina defesa, detecção e ataque. Nenhuma mosca consegue passar. E Yilin respondeu com o tom mais inexpressivo que se possa imaginar. Nossa, impressionante. Thunderbolt continuou explicando como as armas de fogo tradicionais estavam se tornando pouco confiáveis na era dos poderes despertos. Nações ao redor do mundo estavam abandonando armas de alta potência e migrando para tecnologias de combate sobre-humanas, tentando dominar a nova era. E Lin quase sofreu um ataque de cara. E eu aqui achando que este lugar era o mais louco. Acontece que é o mundo inteiro. Então, outro pensamento o atingiu. Se todos acabarem brincando de lutar como loucos, talvez a paz mundial seja alcançável. Mesmo assim, ele manteve uma cara de pôquer o tempo todo. Thunderbolt entrou em pânico e suspirou. Droga, hora de usar a força bruta. Nesse momento, uma voz feminina clara e provocante soou atrás dele. Ora, ora, se não é o Capitão Trovão, que bom te ver aqui. Thunderbolt se virou, seu rosto se iluminando com um grande sorriso amigável. Capitão Yang de volta do campo, hein? Antes que Yilin pudesse processar isso, a suposta Capitã Yang voltou seu olhar para ele, inclinando a cabeça. Você parece meio novato. Thunderbolt imediatamente levantou a mão e os apresentou com grande entusiasmo. Mas no momento em que Yilin ouviu seu nome completo, ele deixou escapar. Espere, seu nome é Yang Jianshan? A garota piscou seus grandes olhos brilhantes e perguntou. Por quê? Você já ouviu falar de mim? Yilin conteve o riso. Na verdade não, só acho que esse nome não combina muito com você. Seus olhos não conseguiram deixar de examiná-la. Cabelos prateados até a cintura, feições delicadas que mal chegavam ao peito. Aquela era 100% uma loli minúscula de anime. Não alguém chamada Jianshan, mas Thunderbolt pareceu perplexa. O que você quer dizer com não combina? Olha esses bíceps, esse maxilar forte e quadrado, e essa barba ousada e máscula. Ele até gesticulou dramaticamente. Ela está ali como uma montanha, com a constituição de um tanque. A alma de Yilin quase abandonou seu corpo. Esse cara não é só louco, ele também é cego. Bíceps, barba. Cara, essa é uma boneca de porcelana em forma humana. Ela parece que pertence
referência a um anime de garotas mágicas, não a um ringue de MMA. Ainda esperando uma resposta, a Loli de cabelos prateados cruzou os bracinhos e bufou. Ei, qual é o seu superpoder, hein? Isso imediatamente disparou todos os alarmes de Yilin. Eu sabia. Ela está usando alguma habilidade estranha para mascarar sua forma real. Yilin rapidamente forçou uma risada nervosa e disse: Aham, eu sou apenas um usuário básico de habilidade de Rank C. A pequena Loli, Capitã Yang, imediatamente se virou para Thunderbolt com os olhos semicerrados. Sério? Um Rank C? E você, um Rank S, e foi recrutá-lo pessoalmente. Thunderbolt começou a suar muito, gaguejando. Ora sim, eu estava em uma missão por perto. Só o peguei no caminho. Os grandes olhos brilhantes de Yang começaram a girar em pensamentos. Ele viu através da minha forma real. Não tem como ele ser apenas um Rank C. Ao vê-la ficar em silêncio, Thunderbolt cutucou Yilin e sussurrou: Mano, me ajuda aqui. Fala alguma coisa antes que eu conte a história toda. Vamos lá, inventa uma habilidade. Qualquer habilidade. Yilin suspirou, pigarreou dramaticamente e declarou com a cara totalmente séria: Aham, minha habilidade se chama Percepção da Fortuna. É de nível C, apenas leitura facial básica e adivinhação. Para sua surpresa, os olhos de Yan brilharam. Espera aí, adivinhação de nível C? Se isso evoluir para nível A, você pode se tornar um vidente, uma profetisa. Thunderbolt rapidamente acenou para ela descer. Não. Ele é um usuário de habilidade do tipo congênito, sem potencial de crescimento algum. Diante disso, seu rostinho se contraiu em visível decepção, tentando aliviar a tensão constrangedora. E Lin estendeu a mão. Capitão, você não está me menosprezando agora, está? Ela estendeu a mãozinha e apertou delicadamente a ponta do dedo dele, falando com absoluta sinceridade. Claro que não, todos os olhares são iguais. Não existe superioridade ou inferioridade. Após a breve troca de olhares, ela se virou e se afastou. E Lin ficou parado, observando a partir com a mente cheia de perguntas. O que está acontecendo aqui? Por que Thunderbolt vê um homem musculoso, mas eu vejo um inferior? Qual deles é a verdadeira ela? Thunderbolt deu um tapinha firme no ombro de Yilin e disse sinceramente: Não culpe o Capitão Yang por fazer tantas perguntas. Você é novato e seu passado não é claro. Depois que você passar pela triagem e pegar sua identidade oficial, ele vai te tratar como um de nós. E Yilin virou a cabeça com hesitação nos olhos. Devo dizer a ele que seu líder de esquadrão musculoso é, na verdade, um sujeito de cabelos grisalhos aos meus olhos. Mas então ele pensou melhor. Estou bancando um fracote aqui. Se eu contar a verdade, não vou passar despercebido. Então ele rapidamente levantou a mão e mudou de assunto. Vamos nos concentrar apenas em concluir minha integração com o Rank C. Com o passar do tempo, Yilin concluiu toda a papelada necessária e as etapas de verificação de identidade. Olhando para o crachá temporário com seu nome impresso, ele perguntou: Então esta é minha prova oficial de rank? Thunderbolt dispensou. Não, essa é só a sua certificação inicial. Você precisará ir ao escritório principal para pegar sua identidade verdadeira. Então, baixando a voz drasticamente, Thunderbolt acrescentou: Sigam-me. Vou lhe mostrar o tesouro mais precioso do Bureau. Seu sorriso se alargou, claramente animado com alguma coisa. E Lin suspirou interiormente. Sério, esse cara ainda não desistiu? Enquanto caminhavam, Thunderbolt começou a divagar orgulhosamente. Alguns artefatos estão guardados na divisão celestial, mas temos alguns lendários aqui. Mas quando Yilin entrou no suposto cofre, ele ficou chocado. Não havia um único guarda à vista. Percebendo sua confusão, Thunderbolt sorriu presunçosamente. Você está se perguntando por que não há guardas, certo? É para isso que serve a barreira. Além disso, os artefatos liberam sua própria pressão. Os normes não conseguem nem chegar perto. Nesse momento, uma voz familiar chamou, e Yilin se virou e viu o Capitão Yang marchando em sua direção, ladeado por 4 oficiais uniformizados do Bureau. O Capitão Yang deu um passo à frente e declarou friamente: Capitão Lei, recebemos informações de que alguém pode estar mirando no artefato. Estamos aqui para inspecionar a barreira. Thunderbolt piscou, confuso. Espere, Capitã Yang, esta área está sob supervisão especial. Isso não deveria passar pela divisão celestial primeiro, mas o comportamento simpático de Yang havia desaparecido. Seu tom de voz tornou-se áspero. Estamos seguindo ordens. A papelada pode ser tratada depois. Observando os 4 oficiais obedecerem às ordens daquele pequeno subordinado sem hesitação, os instintos de Yilin se aguçaram. Se ela realmente conseguir entrar, esqueça os artefatos. Thunderbolt também pode não conseguir sair. Quando estava prestes a atravessar a barreira, Yilin teve um lampejo de genialidade. Ele correu para a frente e parou logo atrás dela, e então exclamou em voz alta, dando tapinhas em seu ombro: Nossa, Capitã Yang, seus músculos são incríveis. Como você ficou tão musculosa? Estou com inveja? A humilde mulher de cabelos prateados ficou instantaneamente vermelha como uma beterraba, congelando como se tivesse sido eletrocutada, e Yilin sorriu por dentro. Sabia. Mesmo disfarçada de machonaria, por dentro ela ainda é apenas uma garotinha tímida. Nesse momento, um dos oficiais informou: Capitão, a barreira está aberta. Podemos prosseguir? Thunderbolt acrescentou rapidamente
rapidamente com um sorriso. Mano, se você quiser malhar, eu também posso te levar na academia. E Lin suspirou. Sabe, prefiro não correr o risco de parecer um esquisito. Vamos ver o que acontece. É claro que Thunderbolt se inclinou novamente, exibindo um sorriso. E olha, eu também tenho músculos decentes. Com certeza vou te encontrar a qualquer momento. E Lin recusou educadamente a oferta de Thunderbolt. Não precisa, sério. Uma parte do treino já é suficiente. Acho que não consigo lidar com tanta atenção. Com isso, todos entraram no chamado cofre de artefatos do departamento. Uma vez lá dentro, Lin fingiu tropeçar e esbarrou de leve na Capitã Yang. Ela soltou um gritinho baixo, mas antes que pudesse ficar brava, Lin se desculpou rapidamente. Ah, desculpe, fiquei distraída por um segundo. Yang estreitou os olhos. Este lugar está cheio de pressão energética. Uma pessoa normal teria dificuldade para se levantar. Como um rank C, como você pode não ser afetado? Você está escondendo alguma coisa? Thunderbolt interveio rapidamente. Eu estava usando meu poder para protegê-lo totalmente por minha culpa. Então ele inclinou a cabeça, desconfiado. Mas, Capitão Yang, você está ferido ou algo assim? Ih, bro, mal passou por você. E você reagiu como se ele tivesse te derrubado. Yang enrijeceu-se e virou-se. Estou em alerta máximo desde que entrei. Estou com medo de que alguém faça algum movimento em direção ao artefato, então estou um pouco sensível. Ela apontou para Lin e bufou. Se eu não tivesse contido meu soco agora, ele estaria com o corpo todo engessado. Ela se virou para Thunderbolt com a voz áspera. É melhor você acabar com ele. A energia do artefato não é algo que nem você consegue suportar por muito tempo, especialmente protegendo outra pessoa. E Lin deu um sorriso malicioso. Nesse caso, porque você não me protege, Capitão Yang? O rosto de Thunderbolt escureceu instantaneamente. TCH, ele está claramente tentando se aproximar dela. Enquanto isso, ele continua se esquivando de mim a todo momento. Mas, surpreendentemente, Yang relaxou o tom de voz de repente. Ótimo, se você está tão interessado no artefato, pode ficar. Por dentro, porém, ela estava sorrindo. Perfeito. Com seu rank C ao seu lado, Thunderbolt vai se segurar na luta. Essa é a minha vantagem. Ela olhou de soslaio para Lin e murmurou. Irmão Yi, por que você não precisa ficar tão perto? E Lin se aproximou com uma expressão inocente. Ei, só estou sendo cautelosa. Somos todos irmãos aqui, certo? Enquanto isso, o Capitão Yang estava furioso. Assim que eu pegar esse artefato, vou esmagar esse pervertido até virar pasta. E Lin finalmente se virou para olhar o tesouro lendário e murmurou. Então este é o artefato do grande Bureau. E parece um governante glorificado para mim. Honestamente, parecia uma antiguidade chique de papelaria. Assim que Yang estendeu a mão para abrir o lacre do artefato, Thunderbolt interveio gritando. Capitão Yang, o que está fazendo? O escudo é um artefato. Se você o abrir, todo o departamento entrará em alerta máximo. Yang respondeu friamente. Para a segurança do artefato, precisa inspecioná-lo adequadamente. Ela estreitou os olhos e sorriu. Tempos desesperados. Nada pessoal. E Lin de repente exclamou. Ei, Capitão Yang, isso é uma mosca no seu peito. No instante seguinte, Lin foi arremessado para o outro lado da sala. Deitado no chão, segurando o rosto, ele gemeu. Cara, esse golpe doeu. Capitão Lei, eu fiz o meu melhor. Você está de pé agora. Mas, gritou Ling. Aquilo era eu matando uma mosca. E você estava no modo musculoso. Isso não conta como assédio. A garota disparou no ar gritando. Chega de conversa. Nem os deuses podem te salvar agora. E Lin cambaleou para trás. Ei, ei, ei. Não me force a lutar com uma mulher. Tenho muito respeito pelos Ferrosex. Certo. Ela congelou no ar, estreitando os olhos. Estou tão perto de você. E você não está em pânico. Como? E Lin deu de ombros, parecendo genuinamente confuso. O que mais eu deveria fazer? Não consigo ver seus efeitos de poder chamativos. Então, que expressão eu deveria ter agora? Dor, medo, suor nervoso? Eu provavelmente deveria aprender isso para fingir no futuro. A garota de cabelos prateados estreitou os olhos. Com a minha pressão acumulada sobre os artefatos, você deveria estar chorando de joelhos agora. Ela suspirou, visivelmente irritada. Que esquece. Se você não entrar na brincadeira, eu não vou forçar a vergonha. Então ela deu um sorriso irônico. Interessante. Você é apenas um rank C, mas sua compostura está além até mesmo da maioria dos ranks S. Não é à toa que a agência deixou você entrar. E Lin soltou um suspiro de alívio. Ufa, pelo menos ela não descobriu que eu não tenho poderes. De repente, a garota agarrou o colarinho dele com um sorriso irônico. Eu só estava planejando quebrar suas mãos. Mas agora, você não vai sair daqui vivo. Quando estava prestes a atacar, ela congelou no meio do movimento, sentindo reforços se aproximando. Com um salto rápido, ela disparou no ar e desapareceu de vista. Ao sair, apontou sua régua de jade para Lin e disse friamente: Você está com sorte desta vez. Vamos nos encontrar novamente se o destino permitir. O raio rugiu atrás. Não a deixe escapar. Ih, mano, pare ela. Mas Lin não respondeu. Ele simplesmente revirou os olhos e caiu dramaticamente no chão. Thunderbolt parecia prestes a explodir. Irmão Yi, pai Yi, por favor, pare de se fingir de
morto, vou até pedir que deixem você ficar com o artefato. E Lin resmungou internamente. Quem diabos quer esse artefato idiota? Eu só quero sair do seu drama louco e sobrenatural. Qual é? Aquela garota é incrivelmente forte e tem um artefato. Sou apenas um rank C? De jeito nenhum vou lutar com ela. Thunderbolt suspirou em derrota. Tudo bem, vou guardar seu segredo como prometi, mas mano, pare de fingir. O Bureau está com falta de pessoal. Vá cuidar da sua integração sozinho. Ele entregou um cartão de acesso preto e elegante. Aqui está seu crachá de segurança. Não o perca. E Lin deu um tapinha alegre no ombro dele. Entendi, chefe. Eu cuido disso. Vá fazer o seu trabalho. Cantarolando uma musiquinha, ele se afastou alegremente. Ao passar pelo salão de treinamento, notou agentes imersos em um treino intenso. Mas, para ele, parecia mais um alongamento sincronizado. Droga! Então, mesmo no mundo das superpotências, as pessoas continuam se esforçando como loucas. Então ele congelou, seus olhos fixos em uma silhueta familiar. E espere um segundo. É Zhao Xia. Ela também está aqui. Zhao Xia imediatamente apontou para ele com um tom acusador. Você, de novo. Eu sabia que você podia me ver. E Lin entrou em pânico. Ah, não. Ela está invisível de novo. Da última vez, ela teve que se despir para fazer isso. Agora ela está completamente vestida e ainda invisível. Ele desviou o olhar rapidamente e fingiu não notar. Que estranho. Por que a poeira no chão está flutuando de repente? Poderia ser algo invisível por perto. E estranho. Nada ali. Por que tanta poeira de repente? Zhao Xia estreitou os olhos diante do comportamento estranho de Yilin. Ele está olhando para a poeira. Desde quando ele é detalhista? Um pensamento lhe passou pela cabeça. Espere. Ele está no escritório. Será que ele também despertou poderes? Com isso, ela desativou sua invisibilidade. Aproximando-se, ela questionou bruscamente. Yilin, o que você está fazendo aqui? E Yilin fingiu surpresa. Uau, Zhao Xia, você também está aqui. Ela franziu a testa. E quando você acordou, coçando a nuca? E Yilin riu baixinho. Não faz muito tempo, mais ou menos logo depois que você foi pego pela polícia. Ela insistiu. Então, qual é a sua habilidade? E Yilin deu de ombros. Algo como adivinhação, chamavam de nível C, ou mais baixo dos baixos. Zhao Xia cruzou os braços, sorrindo. Não tente bancar o amigável. Desde quando somos próximos? Então sua expressão mudou sutilmente. Espera aí, quer dizer que você ainda não foi oficialmente avaliado? Sem aviso, ela agarrou o braço dele com um sorriso repentino. Pois bem, como amigos, deixem-me mostrar-lhes o lugar. E Lin sentiu-se irritado. Essa princesinha orgulhosa nunca nem olhou para mim antes. Agora ela está grudenta de repente, claramente só tentando entender meus poderes. Ele imediatamente soltou o braço e respondeu friamente. Desculpe, não me lembro de ter sido amiga de alguém que me expulsou de casa. Você é uma garota rica. Sou apenas um Zé Ninguém falido. Vamos manter nossos mundos separados. Não precisamos nos misturar. Já o Xia mostrou a língua com um sorriso brincalhão. Blé, você é um babaca. E Lin revirou os olhos e correu em direção à ala de avaliação. É melhor acabar logo com isso. Aquela garota pode se esgueirar atrás de mim de novo, em modo furtivo. Ele entregou seu cartão de acesso preto para a equipe na recepção. Olá, sou Yilin, novata no departamento. A funcionária examinou o cartão e assentiu. Entendi, por favor, siga-me. Enquanto caminhavam, Yilin murmurou nervosamente. Ouvi dizer que minhas habilidades são muito fracas, e se nada der certo na prova, a equipe sorriu tranquilizadora. Não se preocupe, nosso equipamento detecta todos os tipos de energia desperta. Até habilidades fracas podem ser treinadas e aprimoradas. E Lin piscou. Então é por isso que Zhao Xia agora consegue ficar invisível sem precisar se despir. A equipe apontou para um dispositivo de aparência estranha. Trata-se de um novo dispositivo de teste movido a espírito que desenvolvemos. E Lin semicerrou os olhos. Espere um segundo, isso não é só um carrinho de mão glorificado? Explicou o funcionário sério. Ele possui uma formação especial. Somente pessoas com poderes despertos podem empurrá-lo. Quanto mais longe ele se move, mais forte é o seu poder espiritual e mais alto é o seu Yi-Ling. E quanto ao tipo de habilidade, a equipe deu de ombros. Não importa, diga o que quiser, contanto que seu nível de poder seja alto, você está pronto para ir. E Lin sorriu e suspirou. Perfeito. Posso simplesmente inventar alguma coisa. Não consigo nem ver energia espiritual. Então este carrinho provavelmente funciona normalmente. Vou dar um leve empurrão, mirar para uma classificação C e pronto. Ele se aproximou cheio de confiança. 10 mil por mês. Lá vou eu. Mas no momento em que ele aplicou pressão, o carrinho disparou para a frente como um míssil, fazendo Yilin cair no chão atrás dele. O técnico olhou fixamente para a tela com os olhos arregalados enquanto o dispositivo se iluminava em vermelho. Um usuário de habilidade de nível A. Yilin entrou em pânico e rapidamente puxou o carrinho de volta para si. Uau, uau, uau. Meu objetivo era o rank C. Não estou tentando me expor aqui. O testador que assistia da sala de controle piscou confuso. E espera, o quê? Era só a classificação A? Por que está mostrando C agora? Ele pegou o interfone e gritou. Ei, venha aqui um segundo. E Lin congelou
congelou. Droga. Ele me viu puxando o carrinho de volta, saindo com sua melhor cara de inocente. Ele perguntou: algo errado? A máquina deu defeito? O técnico pareceu atordoado. Nunca vi isso antes. Era claramente Hank. Então, bum, caiu para si num piscar de olhos. E Lin sorriu internamente. Parece que ele não me pegou no flagra. Então o técnico lançou-lhe um olhar desconfiado. Qual é exatamente a sua habilidade? Será que o salto de nível tem algo a ver com o seu poder? Um resultado tão instável? Isso me faz pensar que seu poder envolve variabilidade de alguma forma. E Lin assentiu seriamente. Eu chamo isso de manipulação da sorte. Posso alterar minha sorte aleatoriamente? Provavelmente tive um pico de sorte há um segundo e imediatamente tive azar de novo. O técnico franziu a testa. E daí? Não dá pra controlar se é bom ou ruim. Isso parece pouco confiável em uma crise. E Lin suspirou e assentiu. Exatamente. Sinceramente, é um poder meio fraco. O técnico riu e deu um tapinha no ombro dele. Não se preocupe. Vou te classificar como nível B por enquanto. É um salário de 200 mil. Se você melhorar depois, nós o aumentaremos novamente. O técnico entregou a Lin um cartão e uma pilha de papéis. Aqui está seu cartão de salário e um manual para novos agentes. Vá para casa e estude. Entraremos em contato se surgir algum problema. E Lin voltou para o apartamento, sorrindo de orelha a orelha. 20 mil por mês? Estou oficialmente rico, baby. Nesse momento, a senhoria entrou no quarto com as mãos na cintura. Então você finalmente decidiu voltar? E Lin piscou confusa. Espere, por que você está no meu quarto? Ela revirou os olhos. No seu quarto? Por favor, já que você está trabalhando para mim agora, obviamente estamos dividindo o espaço. E Lin coçou a cabeça. Em que trabalho? O departamento não me atribuiu nada. Disseram-me para esperar instruções. Ela bufou. Meu trabalho? O trabalho mais importante da minha vida. E você se esqueceu completamente dele? Sem aviso. Ela se lançou para a frente e jogou Lin no sofá. O rosto dele ficou vermelho como uma beterraba. AB8, sai de cima de mim. Eu ainda sou um virgem de coração puro. Não aguento esse tipo de pressão. Mas ela não se mexeu. Em vez disso, apoiou-se nas pernas dele, sorrindo maliciosamente. A senhoria parecia radiante, murmurando baixinho. Sim, assim mesmo. Não pare. E Lin engasgou. Ela estava falando sério sobre pagar aluguel com carinho. Não era brincadeira. Ela se jogou no colo dele e ordenou: continue. O cérebro de Lin fritou. Ela estava possuída por um demônio felino há tanto tempo, que agora pensa literalmente como um gato. Mesmo assim, ele não conseguia parar de pensar. Aquela maciez, aquele balanço, aquela sensação sedosa, nossa. Antes que percebesse, sua mão já havia subido até o peito dela. Mastigação. Ela mordeu o pulso dele com força e o agarrou. Eu te disse, não toque na frente. Essa é uma zona de defesa felina. E Lin estremeceu. Foi um acidente, juro. Podemos continuar, certo? Ela rolou para o lado e ajeitou as roupas. Esqueça. Fica para a próxima. Você ainda precisa praticar mais. Que tal outras coisas? Venha comigo mais tarde. De repente, alguém bateu na porta e uma voz gentil perguntou: com licença, a senhoria está? E Lin piscou. Espere, alguém está alugando este lugar. Pensei que ninguém ousaria morar aqui. Ele abriu a porta e congelou. Fora a plebeia quem roubara o artefato. Só que agora, ela estava disfarçada de uma jovem elegante e imponente. Ela sorriu docemente. Olá, senhoria. Aqui estão as informações que você solicitou. A senhoria pegou os papéis e os folheou. E Xian, tudo bem, você vai morar no quarto ao lado do meu. E Lin olhou de soslaio para o rosto da mulher, avistando uma pinta familiar, então mudou de visual. Não é de se admirar que ela esteja andando por aí com tanta confiança depois de roubar o artefato. Justo quando Lin tentava descobrir o que fazer com Xian, a senhoria de repente agarrou sua mão e o puxou para longe. Ele olhou para trás, para a humilde sedutora transformada, e suspirou interiormente. Tanto faz, contanto que ela não cause problemas, vou fingir que nunca nos conhecemos. E Xian, no entanto, sorriu maliciosamente. Encontrei você? E assim Lin foi arrastado para fazer compras. A dona da casa fez beicinho enquanto caminhavam. Desde que fui possuído por aquele demônio felino, não saio mais de casa. Hora de finalmente respirar ar fresco. De repente, seus olhos brilharam ao avistar uma mulher gordinha tocando um sino brilhante à sua frente. Seus instintos felinos afloraram instantaneamente, e com uma corrida rápida, ela arrancou o sino da mão da mulher. A lojista plus size gritou: Ei, de onde surgiu essa pirralha selvagem? Devolva meu sino. Aquele sino era seu amuleto de negócios mais valioso. Bastava um chacoalhar e os clientes invadiam sua loja. Ela entrou em pânico. Espera aí, será que ela descobriu o segredo? Essa garota está aqui para roubá-lo? A senhoria tocou a campainha sem se impressionar. Deixe, chato. Aqui, pegue. O lojista bufou com raiva. É melhor você conhecer bem o seu lugar, senão vai sair daqui em pedaços hoje. A dona da casa estava prestes a se virar e procurar por Lin, mas, de repente, um grupo de homens de aparência rude correu e cercou os dois. O líder, um cara com um corte de cabelo brilhante no estilo cabeça de galo, Bart, finalmente o alcançou. Sua vaca gorda. Você corre rápido para alguém do seu tamanho. Entregue
pegue esse sino encantado se você sabe o que é bom para você. O lojista disparou. É só um presentinho que eu uso para atrair clientes. Por que você iria querer roubar isso? Zombou o bandido de pelo de galo. Chega de papo furado. Essa coisa é um artefato espiritual. Você é só um civil comum. Segurar só vai lhe trazer problemas. Entregue-o agora, a menos que queira dor com juros. A mulher gordinha ofegou. Artefato espiritual? Este sino é valioso. Um dos capangas de repente avistou a senhoria por perto. Chefe, olha, a gata atrás da gente. Cabeça de galo lambeu os lábios. Bem, já que uma beldade dessas caiu direto na nossa rede, não seria falta de educação não provar os produtos? Ele se virou para o lojista e deu um sorriso sombrio. Entregue o sino encantado e vamos manter as coisas calmas. A senhoria soltou um miado baixo e frio. Naquele momento, uma sombra negra pousou na parede acima. Era um pequeno gato preto, com os olhos brilhando fracamente. A cabeça do galo se contraiu. Aquele gato tem alguma coisa errada. Não baixe a guarda. Enquanto isso, Eileen ainda estava vagando por perto. Sério, como ela pôde desaparecer tão rápido? Ela se teletransportou como um gato. Ele fez uma pausa e murmurou: gatos gostam de se esconder em lugares escondidos. Espera, que grito foi esse? Seus olhos se arregalaram. Alguma coisa está acontecendo. De volta ao beco, os capangas se aproximavam com sorrisos doentios. Mocinha, este beco está bem fechado com uma barreira. Você não vai a lugar nenhum. Apenas coopere e nós a trataremos bem. O gato preto lambeu as patas, satisfeito. Veja bem, meu querido mestre, sem mim, você é apenas uma presa. Você só vai se machucar de novo e de novo. Apenas ceda. Aceite-me completamente e eu lhe concederei o poder que você merece. Esses vermes, eles serão nossa comida. No momento em que a senhoria estava prestes a ceder à tentação do gato preto, uma voz familiar soou, a de Eileen. Ah, calha a boca, seu gato maldito. Miando como uma sirene, ele entrou no beco com a testa franzida. Pensei que fosse só um vira-lata idiota causando confusão. Não esperava um circo tão grande. O rosto do bandido de cabelos de galo se contorceu. Ele gritou ordens. Número 2. Pare aquele cara antes que ele ligue para a polícia. Número 3. Pegue o sino espiritual. Um dos lacaios desenhou um símbolo no chão, entoando um cântico rápido. Um círculo de armadilhas brilhantes surgiu, barreira bloqueada, e Eileen ergueu uma sobrancelha. Ah, então vocês também usam habilidades? Pois é, ficou mais fácil. A maioria dos usuários de habilidades depende de habilidades e ferramentas chamativas. Se formos jogar de igual para igual, talvez eu esteja em vantagem. Cabeça de Galo tentou se esgueirar por trás de Eileen para um ataque surpresa, mas sem nem olhar, Eileen agarrou um cano de ferro próximo e o golpeou. Pancada. O bandido caiu ensanguentado, inconsciente no local. Os dois restantes ficaram congelados. Chefe, que diabos aconteceu? Espera aí, esse cara também usa habilidades? Um deles balançou a cabeça violentamente. De jeito nenhum. Para nocautear nosso chefe com um golpe só, ele teria que ser pelo menos rank S. Mas veja, ele está apenas segurando um cachimbo, nenhum artefato, nenhuma aura. E Eileen estreitou os olhos ligeiramente. Ele é mais esperto do que parece. Acho que a coisa pode ficar séria. O outro deu um tapa na testa de repente. Espere um segundo. O chefe disse que o gato era suspeito. Só pode ser aquele gato maldito fazendo alguma coisa nos bastidores. Número 3. Você cuida desse cara. Eu vou atrás daquele maldito gato. Relaxa! Gritou o terceiro bandido, confiante. Eu cuido disso, segundo mano. E ele estreitou os olhos, pensativo. Tive sorte com o último cara. Este pode ser mais complicado se acabar numa luta de verdade. O bandido estalou os nós dos dedos e gritou seu movimento. Veja, o poder do tigre sem sela. Mas para Eileen nada mudou. O cara parecia estar apenas posando desagitadamente no mesmo lugar. Com um suspiro, Eileen deu um passo à frente e o atingiu no rosto com o cano de ferro. O segundo bandido cambaleou para trás, chocado. Espere, você também é um usuário de habilidades. Eileen se aproximou lentamente, segurando o cano manchado de sangue. O sujeito gritou: você não se aproxima? Então ele avistou a lojista gordinha ainda segurando o sino encantado. Ele se lançou sobre ela e o arrancou das mãos dela, agitando-o acima da cabeça. Ele gritou: mesmo que você seja uma usuária de habilidade, eu não tenho medo. Morra, nave espacial. O sino soou bruscamente e um lampejo de distorção cortou o ar como uma lâmina. Mas para Eileen nada aconteceu, nenhuma brisa. Os olhos do bandido se arregalaram. Impossível. Esse sino aumenta o poder em vários níveis. Nem mesmo os de elite de rank S conseguem resistir. Como você consegue se manter inabalável? Eileen ergueu o cano de ferro e disse calmamente: às vezes é melhor não pensar demais. Enquanto o bandido desmaiava, Eileen limpou o cachimbo casualmente e murmurou para si mesmo: ainda bem que li o manual. Usuários registrados não podem infringir a lei, mas esses três obviamente não são registrados. Como agente do FBI, estou apenas fazendo meu trabalho. Antes que Eileen pudesse largar o cachimbo de ferro, a senhoria se lançou em seus braços como um míssil. Ao ver seu rosto lacrimoso e lamentoso, seu coração de
derreteu-se instantaneamente. Ele lhe deu um tapinha gentil nas costas e disse suavemente: acabe logo, acabou tudo. Nesse momento, o lojista gordinho se aproximou, segurando nervosamente o sino encantado. Eles estavam atrás disso. Não quero me envolver em coisas assim nunca mais. Evelyn entregou o sino casualmente à senhoria. Aqui, segure-o. Com isso, você estará segura. Então ele acrescentou: mas me prometa que você vai pegar esse demônio gato mais cedo ou mais tarde. Ela estufou as bochechas com raiva. Ele corre toda vez que me vê. Como vou pegá-lo? Evelyn deu de ombros. Não se preocupe, você dá um jeito. Caso contrário, você terá que me fazer companhia todos os dias. Depois que eles saíram no fundo do beco, o telefone de cabeça de galo começou a tocar. Gemendo, ele lentamente recobrou os sentidos. Uma voz fria veio do outro lado da linha relatar: qual é o seu status? Cabeça de galo agarrou a cabeça, respondendo fracamente: missão fracassada. Segundo e terceiro caídos. Aguardando punição, meu mestre. Fomos emboscados por um poderoso demônio felino. Ele controlava um humano normal para nos derrotar, rank S, pelo menos. Não tínhamos a mínima chance. A voz o interrompeu friamente. Guarde suas desculpas, tolos inúteis. Voltem para a base e preparem-se para o castigo. Quem ligou? Ninguém menos que o sujeito disfarçado que roubou o artefato. Olhando de um telhado, ela sussurrou friamente: o sino encantado, eu o recuperarei. E aquele Evelyn, vou fazê-lo pagar. Em casa, a dona da casa preparou docemente o café da manhã para Evelyn. Evelyn achou que o relacionamento deles melhoraria depois que ele a salvasse. Mas, em vez disso, ela parecia ainda mais distante. Nem sequer pediu um único carinho ontem à noite. Será que acabei de perder meu único privilégio? Enquanto isso, a senhoria pensava: nós, gatos, não somos insensíveis. Evelyn é tão gentil que não consigo mais tratá-lo como meu servo pessoal. Os dois riram ao mesmo tempo, sem perceber que estavam pensando demais. Ela se levantou e disse alegremente: vou trabalhar, fique em casa e se comporte, ok? Evelyn assentiu e abriu a porta, apenas para esbarrar na humilde disfarçada, agora em sua forma sedutora. Ela fingiu tropeçar e Evelyn instintivamente a segurou, e inclinando-se, ela sussurrou sedutoramente em seu ouvido: bom dia, Evelyn. Evelyn a encarou totalmente desprevenido. E agora? O que você está tramando desta vez? Ela sorriu interiormente. Além do disfarce, minha verdadeira habilidade é o controle mental. Se eu pegar alguém desprevenido, mesmo que seja apenas uma vez, posso fazê-lo me obedecer completamente. Mas antes que ela pudesse ativar qualquer coisa, Evelyn a empurrou com um olhar de desgosto. Os olhos dela se arregalaram. O quê? A resistência mental dele é tão forte assim? Minha habilidade não teve efeito algum. Nesse momento, a senhoria espiou pela porta do apartamento com a voz fria: Evelyn, você não disse que ia trabalhar? Com quem você está flertando? Evelyn entrou em pânico e saiu correndo. Vou indo agora, vou mesmo. A humilde observou Evelyn se afastar com um sorriso malicioso, sem pressa. Não esperava que fosse fácil. Tenho todo o tempo do mundo. Nesse momento, algo chamou sua atenção. Seu olhar se fixou na senhoria, mais especificamente no sino encantado pendurado em seu pescoço. Ela imediatamente se aproximou e perguntou bruscamente: onde você conseguiu esse sino? Ela se lembrou de seus subordinados inúteis, dizendo que ele tinha sido roubado por um demônio, e este apartamento tinha rumores de dois. Os olhos dela se estreitaram. Então você é o demônio gato? Ela olhou ao redor com um sorriso malicioso. Estamos ajudando os inquilinos a limpar agora. A senhoria agitou as mãos em pânico. E não me entenda mal. Se você acha que a limpeza está incluída no aluguel, eu vou morrer de exaustão. A humilde inclinou a cabeça, ainda sorrindo. Então você e Evelyn estão juntos? Ela pensou na última visita, na química estranha entre eles, e franziu a testa. Eu sabia que tinha algo errado. Um demônio gato e Evelyn, isso vai complicar as coisas. Tentando um novo ângulo, ela perguntou docemente: então você deve conhecer Evelyn muito bem? Que tipo de coisas ele gosta? Ela piscou os cílios inocentemente. Não me entenda mal, só estou tentando ser uma boa vizinha. Facilita a ajuda mútua, né? A senhoria piscou confusa. Os hobbies do Evelyn? Não faço ideia do que ele gosta. A humilde ergueu uma sobrancelha. Sério? Vocês dois moram juntos e não sabem? A senhoria corou e se debateu. De jeito nenhum. Quer dizer, o cara adora tarefas domésticas, tá? Seja lá o que eu peça pra ele fazer, ele é super motivado. Se não estivesse com pressa pra trabalhar hoje, teria limpado tudo. A humilde deu um sorriso maroto, pensando consigo mesma. Então o Evelyn é um simplório? Isso facilita muito as coisas. Mudança de cenário. Evelyn chegou ao QG do departamento apenas para ser puxado para o lado por Xiaoxia assim que ele entrou. Ela sorriu para ele. Que cara feia é essa? Eu me ofereci para ajudar você a
a se familiarizar com o lugar. O birô é bem tranquilo. Você pode pedir para ser agrupado com pessoas que você conhece. Eu pedi especificamente para estar com você. E Ilin franziu a testa. Não somos amigos. Por dentro, ele estava perplexo. Por que Xiaoxia está tão obcecada por mim? Ela provavelmente ainda está desconfiada. Consigo ver através da invisibilidade dela. Eles foram designados para uma equipe, 3, sob o comando do Capitão Leiteng. O nome do líder da equipe era Jing Maxim. No momento em que entraram na sala de treinamento, uma voz estrondosa ecoou: "Todos, calem a boca." Um homem ruivo estava no centro, latindo ordens. Mais 200 agachamentos agora. Um membro nervoso da equipe levantou a mão. "Ah, senhor, eu já me inscrevi para os grupos de transferência. Não preciso fazer mais 100, certo?" Sem nem olhar para ele, Jing Maxim respondeu: "Então saia." Zhao Xia sussurrou para Ilin: "O Capitão Jing serviu no exército. Ele é super rigoroso. A maioria dos usuários de habilidades não consegue lidar com a pressão dele, então nossa equipe tem o menor número de membros." Ilin se iluminou e suspirou. "Perfeito. Menos pessoas significa menos socialização. Eu consigo sobreviver a um treinamento militar se isso significar menos interação com esquisitos." Ele olhou para Zhao Xia, perplexo. "Então por que você se juntou a esse grupo? Jing é assustador. Você não está com medo?" Zhao Xia estufou o peito e declarou: "Ah, claro. Entrei para melhorar. O Capitão Jing pode ser rigoroso, mas é sério e confiável. Você cresce rápido sob o comando dele." Ilin assentiu, pensativo. "Ah, isso explica porque você já domina a invisibilidade de corpo inteiro, mesmo com roupas." Naquele momento, Jing Maxim se aproximou com o olhar aguçado. "Você é o novato. Entre na fila." Zhao Xia estreitou os olhos e murmurou para si mesma: 7. Assim que eu confirmar qual é a sua habilidade, vou me transferir. De jeito nenhum vou ficar aqui ouvindo gritos." Jing Maxim se dirigiu à equipe. "Novo recruta, apresente-se." Ilin deu um passo à frente calmamente. "Olá, pessoal. Eu sou Ilin, usuário de habilidade de nível iniciante. Meu poder está alterando minha própria sorte aleatoriamente." Alguém sussurrou lá atrás: "Sorte aleatória? Isso é inútil. E se ele não tiver sorte?" Parece bem duvidoso. Ao ouvir isso, Zhao Xia finalmente relaxou. Uma habilidade inútil como essa não conseguiria enxergar através da minha invisibilidade? Ótimo. Vou pedir a transferência amanhã e ficar bem longe desse cara chato. Mas naquele momento, Jing Maxim estreitou os olhos e deu um passo em direção a Ilin. "Essa habilidade não faz sentido." Ilin piscou, forçando um sorriso. "Vamos lá, Capitão Jing. Foi exatamente o que o departamento de testes me disse." A expressão de Jing ficou séria. O departamento de testes realiza apenas varreduras básicas. Eles não analisam funções mais profundas. Seus resultados nem sempre são precisos. Ilin entrou em pânico interiormente. Droga, será que ele já percebeu minha falsa habilidade? Ele soltou uma risada nervosa. "Ei, Shen, acho que me superestimaram. Sinceramente, sou mais para um rank C. Nossa, eu poderia passar por um cara normal." Jing balançou a cabeça com firmeza. "Não, o erro não foi superestimar você, foi subestimar você." O tom dele endureceu. Olhos fixos em Ilin. "Diga-me a verdade. Qual é a sua verdadeira habilidade?" Ilin forçou um sorriso nervoso e gaguejou. "É só sorte. Às vezes boa, às vezes ruim, às vezes não funciona." Mas o Capitão Jing de repente ficou mortalmente sério. "A sorte é uma força capaz de mudar o equilíbrio do próprio mundo. Seja bom ou ruim, ele é regido pelo mesmo princípio fundamental, o que significa que você tem o poder de influenciar o fluxo do mundo." E Ilin ficou ali, atordoado. "Hein? Espere aí. Como passei de um acaso a um manipulador do mundo? Sou mesmo tão forte assim?" Jing deu um tapinha no ombro dele. "Não se preocupe, Ilin. Estou ajudando você a descobrir seu verdadeiro caminho e aprimorar seus poderes. Esse é o meu trabalho." Ilin suspirou interiormente. "Cara, eu acabei de inventar uma habilidade de sorte aleatória e esse cara a transformou em uma teoria de distorção do mundo. E esses usuários de habilidades são todos malucos." Jing caiu na gargalhada. "Garoto, seu potencial é ilimitado." Zhao Xia interrompeu de repente. "Capitão Jing, isso significa que a habilidade dele pode ser imune a outros poderes?" Jing ponderou por um momento. "Em teoria, sim, mas como ele não consegue controlá-la, seriam necessárias duas coisas. Seu poder está sendo ativado e ele é a combinação perfeita para a habilidade adversária. As chances são absurdamente baixas." Zhao murmurou baixinho. "Mesmo que seja baixo, ainda é possível." Jing sorriu. "O que houve? Com medo de que ele resista à sua habilidade e te intimide? Relaxa. Se isso acontecer, eu o disciplinarei pessoalmente." Mas Zhao Xia
guia parecia sério. Não, preciso ficar. Preciso descobrir se ele realmente me viu naquele dia ou não. Lin perguntou de repente, curiosa. Ei, Capitão Jing, com todos os alunos que você treinou, você já viu alguém com poderes de voar ou se teletransportar? E em sua cabeça? Ele murmurou. Honestamente, toda essa coisa de habilidade parece uma alucinação compartilhada para mim. Lin murmurou para si mesmo. Mas e se alguém realmente pudesse voar? O Capitão Jing balançou a cabeça. Voar, teletransporte? Até agora não vimos ninguém com poderes como esse. Lin assentiu, pensativo. Então a maioria dessas supostas habilidades são apenas efeitos mentais. Nada que viole as leis da física. Pelo menos não ainda. Jing bateu palmas de repente. Chega de papo furado. Seu corpo é a base para armazenar energia espiritual. Primeiro passo, melhore sua condição física. Pessoal, 30 voltas ao redor do campo. Enquanto Lin corria, ele pensou, faz sentido. Numa luta, a força física é fundamental. Não custa nada aprender um pouco de combate corpo a corpo também. Nesse momento, Lei Teng se aproximou sorrindo. Ei, nossos novos recrutas estão se esforçando muito pelo que vejo. Ele pareceu surpreso. Não esperava que você fosse parar no grupo do velho Jing. Ele é conhecido por ser um sargento instrutor. Quer que eu te ajude a se transferir? Lin, acene para ele. Não, tudo bem. Aliás, como vai o caso do roubo de artefato? Lei Teng suspirou. Os superiores estão furiosos. Deu-nos um mês para recuperar o artefato, ou estaríamos todos ferrados. Então ele deu um sorriso misterioso. Mas ei, nós desenterramos alguma coisa. Investigações preliminares apontam para um grupo clandestino chamado Novo Mundo. Seu líder supostamente possui uma habilidade de controle mental. Isso torna os seguidores absolutamente leais. Lin sentou-se num banco e perguntou curioso. Se todos são leais, como você sabe que esse cara existe? Lei Teng bateu na bolsa da cintura, presunçoso. Temos alguma tecnologia anti-habilidade e métodos de contradetecção, sabia? O problema é que o cara é super cuidadoso. Toda vez que ele aparece, ele usa um artefato de disfarce. Ninguém viu seu verdadeiro rosto. Lin estreitou os olhos. Então aquela criatura de cabelos cor de nuvem imaginou que ela se aproximava de mim para tentar me controlar também. Lei Teng se inclinou com os olhos brilhando. Então Lin tem algum truque na manga para lidar com alguém assim? Lin manteve a cara séria e respondeu. Vou pensar. Te aviso se eu tiver alguma ideia. Ao sair, suspirou para si mesmo. Cara, se ao menos o Lei Teng pudesse prender a Yunxian logo. Ela com certeza se mudou para a casa ao lado por motivos obscuros. Mas se ele errar como da última vez e deixá-la escapar de novo, ela provavelmente vai controlar mentalmente uma gangue inteira para mexer comigo todos os dias. Não, preciso de um plano sólido e infalível. Nesse momento, ele ouviu uma mulher gritando ao longe. O que vocês estão fazendo se aglomerando em volta de mim? Vou chamar a polícia. Yunxian gritou de repente. Lin, graças a Deus você está aqui. Eu estava te esperando depois do trabalho. E eles começaram a me interrogar. Até pegaram um espelho estranho e insistiram para que eu me olhasse. Totalmente esquisitos. Lin sentiu uma veia saltar. Ótimo. Essa mulher está me arrastando para a confusão dela de propósito? Ele forçou um sorriso. Capitã Lei Teng, ela se mudou recentemente. Tecnicamente, sim. Ela é minha vizinha. Lei Teng ergueu uma sobrancelha. Entendi. Então vocês dois se conhecem. Lin imediatamente acenou com as mãos. Não. Não é uma palavra forte. Só sei o nome dela. Mal conversamos. Lei Teng ficou sério. Apesar de tudo, vivemos tempos críticos. Este é um espelho revelador de demônios. Ela mostrará sua verdadeira forma. Por favor, olhe para ela por 3 segundos. Yunxian cerrou os punhos mentalmente. Que dia horrível. Tive até que queimar meu informante mais graduado no FBI para detê-los. Preciso de um novo informante o mais rápido possível. Aquele artefato de antes. Era aquela régua de jade, certo? É grande demais para caber num bolso. Onde diabos ela o escondeu? E então, sem aviso, Yunxian descaradamente estendeu a mão em direção à parte interna da coxa de Lin. O rosto de Lin ficou vermelho como uma beterraba. Ele gaguejou. Ei, você está dirigindo. Mãos onde eu possa vê-las. Yunxian puxou a mão de volta com indiferença e continuou dirigindo como se nada tivesse acontecido. Mas, naquele breve momento, Lin baixou completamente a guarda, física e mentalmente. Yunxian sorriu interiormente. Só preciso provocá-lo um pouco mais. Quando ele estiver totalmente treinado, domar um simp como ele será moleza. A partir daí, ela lançou sua missão de captura completa. Nossa, um cara que sabe cozinhar? Que charme. Uma vez, enquanto Lin tomava banho, ela entrou sem avisar, sorrindo docemente. Precisa de ajuda para esfregar as costas, Lin. Mesmo quando ele estava escovando o cabelo da senhoria, ela se inclinou brincando. Ajudar sua namorada com o cabelo? Que fofo. Onde eu consigo um namorado assim? Finalmente, a senhoria explodiu. Chega! No instante seguinte, ela pegou a pequena e a jogou pela janela. Lin nem teve tempo de reagir antes que Hua se virasse para ele, furioso. Olha que tipo de esquisitão você atraiu. De repente, Lin notou uma leve mudança no ar, vislumbrando uma silhueta familiar com o canto do olho. Xiaoxia, ainda com a mesma roupa justa. Acho
Acho que ela está em modo furtivo novamente. Tanto faz. Contanto que ela me deixe em paz. Vou fingir que ela não está lá. Xiaoxia silenciosamente se posicionou bem na frente dele, e Yilin continuou olhando para o celular como se fosse invisível. Mas então, do nada, ela puxou uma longa agulha prateada. Sem aviso, ela se lançou, mirando direto no olho de Yilin. Yilin praguejou interiormente. As mulheres eram realmente as mais implacáveis. Aquele movimento foi sinistro demais. Se a mão dela tivesse escorregado, os olhos dele poderiam ter sido destruídos. Xiaoxia o encarou friamente, mas por dentro pensava: as pessoas sempre reagem instintivamente ao perigo. Desta vez, ela precisava descobrir se ele realmente conseguia enxergar através de sua invisibilidade. Assim que a tensão atingiu o auge, a voz de um colega de trabalho soou: Yilin, é hora do almoço. Venha comer conosco. Yilin aceitou imediatamente, finalmente encontrando uma saída para a tortura mental. Aquela mulher quase o deixou louco. Ela o assustava a cada poucos dias, como um relógio, sem nunca lhe dar um momento de paz. Se ele não reagisse, ela realmente continuaria a tratá-lo como um fracote. Uma ideia lhe ocorreu. De repente, ele fingiu torcer o tornozelo. Usando o movimento como proteção, lançou-se direto em Xiaoxia. No segundo seguinte, derrubou-a no chão, com o rosto batendo diretamente no dela. Naquele instante, sua invisibilidade foi completamente quebrada. Suspiros irromperam por todos os lados. O que aconteceu? Yilin acabou de colidir com Xiaoxia enquanto ela treinava seus poderes. O rosto de Xiaoxia ficou vermelho, furiosa e envergonhada. Ela gritou: "Seu pervertido, sai de cima de mim!" Ela se levantou e deu um tapa forte no rosto de Yilin. Yilin segurou a bochecha, completamente sem palavras. Aquilo era mesmo necessário. Não é como se ele tivesse feito de propósito. Naquele momento, alguém falou por ele. Você estava invisível. Como ele deveria te ver? Ao ouvir isso, até Xiaoxia pareceu um pouco insegura. Seu rosto ficou vermelho de vergonha e frustração. Com um bufo frio, ela se virou e saiu furiosa. Yilin deu um sorriso irônico. Vamos ver se ela ousa me provocar da próxima vez. Nesse momento, alguém gritou: Yilin, o Capitão Lei quer te ver. Um momento depois, Yilin entrou no escritório de Lei Teng. Capitão, você ligou? Lei Teng parecia sério. Yilin, você provavelmente já ouviu falar? Tivemos um traidor em nossas fileiras recentemente. Eliminamos todos os agentes comprometidos em departamentos-chave e achamos que encontramos uma maneira de capturar o líder do Novo Mundo. Gostaríamos da sua ajuda. Yilin se virou antes mesmo de terminar. Sim, passe difícil. Lei Teng deixou cair a dignidade e abraçou a perna de Yilin como um urso. Mano, chefe, eu imploro. Com você na missão, teremos uma chance real. Não me faça ajoelhar, por favor. Yilin suspirou. Certo, desembucha. Qual é o seu plano brilhante? Vocês conseguiram identificar o sujeito ou não? Explicou Lei Teng sério. Achamos que o líder deles está desesperado para encontrar um novo peão dentro do Bureau, então estamos planejando atraí-lo. Yilin ergueu uma sobrancelha. Então você está atraindo-o com alguém que ele pode tentar controlar e cercando essa pessoa com reforços. Mas como você sabe que ele vai morder a isca? Lei Teng se encheu de confiança. Temos um usuário de habilidade que consegue prever o perfil perfeito do alvo e alguns truques de persuasão. Vai dar certo. Yilin acenou com desdém e se virou novamente. Vocês parecem bem preparados. Você não precisa de mim. Há tantos agentes de elite no local. Um a mais ou a menos não vai mudar nada. Lei Teng quase caiu no choro, mas a equipe de previsão diz que há uma chance em 10.000 de ela escapar. É por isso que precisamos de você, cara, resmungou Yilin. E tudo bem, mas se eu aparecer e ela ainda escapar, nem pense em me culpar.